pessoal, eu sou a Clara e sou nova aqui na IBNU. Então, para mim já é uma honra ter a oportunidade de participar dessa jornada de encontros com Jesus a partir do livro do Timothy Keller e participando aqui do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens da IBNU. No encontro anterior, o Daniel já compartilhou com a gente sobre o estudante cético, que foi o capítulo 1. Foi bem interessante, então, se ainda não conferiu, depois assiste o vídeo, e nesse canal ainda tem vários estudos e mensagens que vão edificar a sua vida. Se inscreva no canal para acompanhar todos os nossos conteúdos. Bom, no capítulo deste vídeo, nós vamos tratar do prestigiado e da marginalizada. E aí, nessa história, a pergunta específica que pode ser feita é: o que há de errado no mundo como ele é hoje? Isso porque não podemos seguir em frente e começar a falar do que deveríamos fazer para tornar o mundo melhor, a menos que a gente compreenda com clareza o que há de errado com esse mundo. No terceiro capítulo do Evangelho de João, Jesus Cristo encontra um líder prestigiado do sistema civil e religioso, de moral elevada, e no capítulo seguinte se encontra com uma mulher que pode ser considerada uma intrusa social, moral e religiosa, uma marginalizada. O autor, ele entende que deve haver um motivo para os dois encontros aparecerem um após o outro nesse evangelho. E por isso que Timothy Keller vem trazer para a gente considerações relevantes a partir dessas duas histórias. Mas o que será que, então, elas têm em comum? Em resumo, os dois encontros nos ajudam a ver a condição do mundo e o papel que nós devemos desempenhar para transformá-lo. Vamos verificar, então, como podemos compreender que todos nós somos pecadores, e essa é a questão central dessas duas histórias. Começando pela situação da marginalizada, o encontro com uma mulher junto a um poço é narrado em João 4. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Séculos antes, a maioria dos judeus foi exilada na Babilônia, e os judeus que ficaram para trás se casaram com mulheres cananeias, praticamente formando uma nova tribo, os samaritanos. Eles pegaram parte da religião judaica e parte da cananeia e criaram uma religião sincrética. Por isso, os judeus consideravam os samaritanos racialmente inferiores e até hereges. Além disso, ainda pesava o fato de ser considerado escandaloso um homem judeu falar com qualquer mulher estrangeira em público. Se levarmos em consideração que a mulher foi buscar água ao meio-dia, alguns estudiosos bíblicos explicam que essa não era a hora em que as mulheres costumavam buscar água. Normalmente, elas iam mais cedo, quando ainda não estava quente, de modo que pudesse ter água para as tarefas da manutenção da casa o dia inteiro. Assim, é possível entender que a mulher dessa passagem bíblica talvez fosse marginalizada moralmente, uma intrusa e desprezada dentro da sua própria comunidade. Quando Jesus começa a falar com ela, vemos que ele ignora quase todas as barreiras importantes que as pessoas são capazes de construir entre si, e nesse caso, então, Jesus ignora a barreira racial, a barreira cultural, a barreira de gênero e a barreira moral. Embora seja evidente que Jesus se mostra aberto e afetuoso para com a mulher, ainda assim ele a confronta, mas faz isso de uma maneira gentil e habilidosa. Falando por metáfora, ele se refere à água viva, dizendo basicamente que ele tem algo que é extremamente básico e necessário para o espírito, quanto a água é para o corpo físico. É possível notar que Jesus não está apenas dizendo que tem algo que é capaz de salvar nossas vidas, mas também revelando que sua oferta é
capaz de satisfazer nós por dentro. Com essa metáfora, podemos entender que Jesus está falando da profunda satisfação da alma, que em geral não depende do que acontece em nosso exterior. Em outras palavras, não há nada fora de nós que é capaz de satisfazer de verdade a sede existente do nosso interior. Timothy Keller ressalta que alguma coisa nos impede de ouvir o que Jesus está falando e acredita que esse seja o caso da maioria das pessoas. Elas não são capazes de reconhecer a sede da alma. É bem provável que a maioria de nós diz que tenha certa insatisfação e às vezes busque na profissão, às vezes busque na educação ou tantas outras formas. Mas no final, acabam por não serem capazes de alcançar os próprios objetivos ou satisfazerem com essas mesmas coisas. Se esse for o nosso caso, é possível ainda que a gente viva quase a vida inteira sem admitir a nós mesmos a profundidade da nossa sede espiritual. Todo mundo tem de viver em função de alguma coisa, mas Jesus argumenta que se não vivermos em função dele, certamente a gente vai se desapontar. Ficará faltando algo para completar a nossa felicidade. Se olharmos para o texto bíblico, de repente Jesus parece mudar o assunto da busca por água viva para a história da mulher com homens. Por que será que isso acontece? O autor Timothy Keller esclarece que talvez ele não esteja exatamente mudando de assunto. Ao que parece, Jesus está provocando a mulher quando diz: se quiser compreender a natureza dessa água viva que ofereço a você, primeiro você necessita entender como tem buscado em sua própria vida. Nesse ponto, chocada com a percepção e o conhecimento que Jesus está demonstrando sobre a vida dela, a mulher responde: Senhor, és um profeta. E aí ela levanta um dos maiores questionamentos teológicos, para o qual Jesus responde que está chegando a hora em que não haverá necessidade de um templo físico para se ter acesso a Deus. Impressionada, ela afirma: quando o Messias vier, ele explicará todas essas coisas para nós. E finalmente Jesus solta uma bomba: sou eu o que está falando contigo. Leia em João 4:26, isso é sensacional. Agora, voltando um pouquinho no texto bíblico, em João 3, Jesus se encontra com um homem muito importante, um fariseu, líder religioso e civil, Nicodemos. Ele foi se encontrar com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Nicodemos perguntou: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vemos então aqui que acontece quase o oposto de como Jesus tratou a mulher. Em seu encontro com esse homem prestigiado, Jesus é mais vigoroso e direto. Nicodemos começa com cortesia, chamando Jesus de Rabi, mestre. No entanto, Jesus o confronta logo no início, declarando que é preciso nascer de novo. Vamos lembrar que Nicodemos era um líder civil, membro do Sinédrio, a Assembleia Suprema da Suprema Corte dos Juízes Hebreus. Trata então de um homem próspero, um fariseu devoto e reto, de modo que não se poderia encontrar um religioso de maior boa-fé do que ele. Em resumo, com esse homem prestigiado, Jesus emprega uma metáfora diferente.
Em vez de pressioná-lo por sua falta de satisfação em algo, ele é pressionado pela autossatisfação presunçosa. Você deve nascer de novo. Ou seja, como não fazemos nada por merecer ou contribuímos de alguma forma para nascer, pois a vida é um dom gratuito, o mesmo acontece com o novo nascimento. A salvação é pela graça e não há esforço moral ou religioso capaz de fazer ganhar ou merecê-la. A partir de um entendimento mais profundo do pecado, é possível entender que pecado é procurar a salvação em outra coisa que não seja Deus. E um modo de fazer isso é infringindo todas as regras morais na busca pelo prazer e pela felicidade, como a mulher do poço, mas também ainda existe a maneira religiosa de tentar ser o seu próprio Salvador e Senhor, agindo como se a sua vida decente e sua realização moral exigem que Deus o abençoe e responda às suas orações do jeito que você deseja. Se você acha que sua bondade de alguma forma contribui para a sua salvação, na verdade, você está sendo seu próprio Salvador. Está confiando em você mesmo. Para concluir o capítulo, então, temos que Nicodemos e a mulher samaritana são igualmente pecadores e necessitados da graça. Todos nós precisamos nos arrepender e reconhecer nossa dependência de Deus. Precisamos pedir a Ele que nos receba, não por nós mesmos, mas por causa do que Jesus fez por nós. É importante termos a compreensão de que devemos tudo a Deus e não basta uma vida decente no sentido moral. Deus precisa ser o centro das nossas vidas, pois mesmo que a gente seja uma boa pessoa, caso a gente não reconheça que Deus é quem comanda a nossa vida, somos tão culpados por pecar quanto Nicodemos e a mulher samaritana. Precisamos parar de recorrer a falsas formas de salvação, aos pseudo-salvadores, pois Jesus é o único Salvador e nos perdoa quando falhamos. Por ele ter morrido, podemos nascer de novo. Temos então que ver o Evangelho é o mesmo para o cético, para o crente, para o prestigiado, para os marginalizados e para todos nós. Que Deus abençoe a todos.